Pessoal, vamos fazer agora a correção da lista 15, tá? De probabilidade. Então, questão 1. Em uma escola técnica, são ofertadas 25 vagas para o curso de segurança do trabalho, 25 para eletrotécnica, 25 para mecânica e 40 para química. Qual a probabilidade de que o primeiro aluno a se matricular em 2019.1 seja do curso de química? Lembrar que probabilidade é a divisão entre os casos favoráveis pelos casos possíveis. Casos favoráveis está relacionado àquilo que eu quero que aconteça. E os casos possíveis é o todo, tá? Aquilo que eu quero com aquilo também que eu não quero que aconteça. O que é que eu quero que aconteça na questão 1? Que saia um aluno de química. Só que eu tenho quantas possibilidades para sair esse aluno de química? Ó, 40 possibilidades. Então, aqui em cima dos casos favoráveis vai ficar 40. Que é o total de possibilidades que eu tenho para que aconteça aquilo que eu quero. Eu só quero um, mas eu tenho 40 possibilidades para isso. Dividido pelos casos possíveis, que é tudo. É aquilo que eu quero, ó, que é os 40, mais aquilo que eu não quero. O que é que eu não quero? Eletrotécnica, mecânica, segurança. Então, somando, 25 mais 25 dá 50, mais 25 dá 75, mais 40, 115. Beleza? O que é que eu vou fazer aqui? A minha probabilidade eu já encontrei, só que você tem que deixar essa probabilidade, se deixar ela em forma de fração, deixar na forma mais simplificada possível. Ou seja, você vai ter que pensar em um número que divida tanto o numerador quanto o denominador, que no caso aqui é o 5, tá? 40 dividido por 5 vai dar 8, e 115 dividido por 5 vai dar 23. Perceba que não dá mais para dividir os dois pelo mesmo número, até porque 23 é primo. Logo, a nossa probabilidade em forma de fração é 8/23. Professora, se eu quiser deixar em forma de porcentagem, basta multiplicar ela por 100. Tá? Eu não vou fazer isso aqui, até porque a questão não pede, então você pode deixar da forma que você achar melhor. E na questão 12, que a gente vai fazer agora, ela já pede em porcentagem. Aí a gente já trabalha as duas formas, beleza? Então vamos lá, questão 2. Questão 2, ó, vai dizer assim: Maria estuda no curso de mecânica da UFRN, que tem 40 estudantes. Nessa turma será escolhida uma comissão composta por 5 estudantes para tratar de questões de interesse da turma. Qual é a probabilidade em porcentagem de Maria fazer parte dessa comissão? De novo, probabilidades são os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Que é os casos favoráveis? É aquilo que eu quero que aconteça. Nessa questão 2, o que é que eu quero que aconteça? Que Maria faça parte dessa comissão. Maria fazer parte dessa comissão é ter uma vaga para ela. Ela só quer uma vaga, mas ela tem quantas possibilidades de ocupar essa vaga? Ó, 5, porque são 5 pessoas que fazem parte da comissão. Então ela tem 5 possibilidades. De um total de quantas pessoas que estão participando dessa escolha? É 40, não é isso? Ó, 40 estudantes. Vamos lá, ele quer em forma de porcentagem. Para colocar em forma de porcentagem essa fração, basta você multiplicar ela por 100. Só que ao invés de multiplicar ela por 100, eu vou simplificar antes para facilitar os cálculos quando eu for dividir, tá bom? Então perceba que dá para dividir tanto 5 como 40 por 5. Dividindo aqui por 5, vai gerar 1/8. 5 por 5 é 1, 40 por 5 é 8. Aí agora, ó, eu vou multiplicar por 100. Multiplicar por 100, para quê, professora? Para gerar a porcentagem, beleza? Toda vez que eu quiser transformar uma fração para porcentagem, basta multiplicar ela por 100. Multiplicar por 100, ó, ou eu posso multiplicar 100 vezes 1 e depois dividir por 8, ou eu posso logo dividir por 8, né, gente? Então, 1/8 vezes 100 é a mesma coisa que 100 dividido por 8. 100 dividido por 8, ó, vamos fazer aqui a divisão. 10 por 8 vai dar 1, dá 8, ó, resto 2, desce o 0, 20 por 8 vai dar 2, 2 vezes 8 dá 16, resto 4, coloca um 0 aqui e uma vírgula, não é isso? 40 por 8 vai dar 5,
5 vezes 8 dá 40, resto 0. Minha divisão acabou, né? Então, a porcentagem, ó, 5 quarentaavos, que é a mesma coisa que 1 oitavo. 1 oitavo em porcentagem é a mesma coisa que 12,5%. Beleza? Resposta da letra. Questão 2 é 12,5%. Questão 3. Questão 3 diz assim: de acordo com a revista Veja, 1 em cada 5 adolescentes pratica bullying no Brasil. Violência caracterizada por agressões verbais ou físicas intencionais aplicadas repetidamente contra uma pessoa ou um grupo. Com base em tais informações, afirma-se que a probabilidade de um adolescente praticar bullying no Brasil é de... Gente, a questão 3 já começa dizendo a probabilidade, né? Só que ele dá em forma aí, ó, de fração e ele quer em porcentagem. Ele vai dizer 1 em cada 5 adolescentes. Esse 1 em cada 5 adolescentes é a mesma coisa que 1 sobre 5. 1 em cada 5 adolescentes, né? Lembrar que o 5 é o todo e no numerador, que aqui é 1, é a parte considerada do todo. Então, do todo, que é 5, eu considero uma parte. Uma parte em 5 são relacionados às pessoas que fazem bullying, né? 1 em cada 5 adolescentes pratica bullying. Isso em forma de porcentagem, mesma coisa, é multiplicar por 100. Multiplicar por 100, ó, 1/5, é a mesma coisa que dividir 100 por 5. 100 dividido por 5 é 20%. Resposta certa é a letra B. Questão 4, gente. Questão 4. Uma escola de ensino médio fez uma pesquisa para conhecer as carreiras que os alunos escolheram para prestar vestibular. A tabela a seguir apresenta as carreiras escolhidas pelos 160 estudantes entrevistados. Então, você tem aí a carreira de medicina, direito, publicidade, letras e outras, né? E você vai ter a divisão entre os sexos, masculino e feminino. Medicina escolheram 12 masculinos e 20 femininos. E assim por diante. Um desses estudantes é escolhido ao acaso. Sabe-se, olha, isso é importante, sabe-se que ele é do sexo masculino. Então, quando eu for escolher esse aluno, né, ao acaso, eu já sei que ele é do sexo masculino. Então, eu vou eliminar, ó, no meu cálculo, todos os valores referentes ao feminino, porque eu já sei que é masculino, então eu só vou olhar para essa coluna aqui. Qual é a probabilidade em porcentagem, ó, de este aluno, desse estudante, ter escolhido medicina? Então, vamos lá. Probabilidade são os meus casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Quais são os casos favoráveis, gente? É aquilo que eu quero, são as possibilidades de acontecer aquilo que eu quero. O que é que eu quero? Que saia um estudante de medicina. Um estudante, mas eu tenho quantas possibilidades de escolher esse aluno de medicina do sexo masculino? Ó, 12, né? Dividido pelo total de possibilidades. Aí, ó, que você tem que se ligar. Você não vai somar todo mundo aqui, não, tá? Você só vai somar a coluna dos homens. Por quê? Porque eu já sei que é masculino, já sei que é homem aqui. Então, eu só vou somar a coluna dos homens. 12 mais 12, 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 20, 60. Não é isso, gente? 12, 60 avos. Se eu quiser simplificar, ó, dividindo aqui por 12. 12 por 12 vai dar 1. 60 por 12 vai dar 5. Então, 1/5, ó. Beleza? Como ele quer em porcentagem, 1/5, ó, a gente já fez aqui em cima. Multiplicando por 100 é a mesma coisa que 20%. Beleza? Questão 5. Vamos lá. Um jogo tem para sorteio 10 fichas vermelhas, numeradas de 1 a 10, e 10 fichas azuis, também numeradas de 1 a 10. Qual é a probabilidade de um participante retirar uma ficha vermelha, uma ficha com o número 8, uma ficha azul com o número par
e uma ficha com um número maior do que 3. Vamos lá. Letra A, tá? Uma ficha vermelha. Lembrar, probabilidade são os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. O que é que eu quero? Que, na letra A, que saia uma ficha vermelha. Eu tenho quantas possibilidades de sair uma ficha vermelha? 10, não é isso? De um total de quantas fichas? De um total de 20 fichas. Não é isso, gente? Porque são 10 vermelhas e 10 azuis. Então, um total de 20 fichas. Então, ó, cortando, um meio. Eu tenho 50%. Como a questão não pede em porcentagem, deixa aí da forma que você achar melhor, tá bom? Letra B, uma ficha com o número 8. Vamos lá. Eu tenho duas fichas com o número 8, você concorda? Porque na ficha, como ele não diz a cor, eu tenho duas fichas com o número 8. Uma vermelha e uma azul. Então, eu tenho duas possibilidades de um total de 20 também. 2 20avos, simplificando aqui, ó, dá 1/10, tá? Letra C. Uma ficha azul com um número par. Eu quero uma ficha azul com um número par. Quantas possibilidades eu tenho para retirar essa ficha azul com um número par, gente? Vamos lá, eu tenho quantas fichas azuis? Eu tenho 10. Mas com o número par, eu tenho quantas? 5, né? Porque as fichas não são numeradas de 1 a 10. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8 e 10. Tenho 5 números. 5 números pares e azuis, certo? De um total de quantas fichas? De um total de 20 fichas, né? Então, ó, 5 dividido por 5, simplificando, vai dar 1. E 20 por 5 vai dar 4, 1/4. Beleza? Letra D. Uma ficha com um número maior do que 3. Letra D. Uma ficha com um número maior do que 3. Como ele não especifica a cor, eu vou pegar tanto das vermelhas quanto das azuis. Das vermelhas, maiores do que 3, serão 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serão 7 números. Também será 7 números para fichas azuis, de um total de 14. 7 com 7, 14. Então, aqui eu tenho 14 possibilidades de sair uma ficha com um número maior do que 3. De um total de quantas fichas? 20 fichas, né? Simplificando aqui, ó, por 2, vai dar 7 e vai dar 10, 7 décimos. Beleza? Questão 5, foi-se. Questão 6, pessoal. Foi feita uma pesquisa com 500 trabalhadores de uma indústria têxtil, dos quais 280 eram mulheres. De todos os funcionários, 60 exerciam a profissão de gerente de vendas e entre os gerentes, 20 eram do sexo feminino. Tomando ao acaso um desses trabalhadores pesquisados, qual é a probabilidade de o gerente de vendas ser mulher, tá? Essa questão aqui mais de um grau maior do que essa que a gente estava fazendo anteriormente, tá? Até para a gente avançar um pouquinho, ó. Aqui eu vou ter que considerar duas probabilidades, tá? A primeira, do trabalhador ser gerente, e a segunda, a probabilidade do gerente ser de sexo feminino, beleza? Porque aqui eu tenho 500 trabalhadores, desses 500, eu vou ter que 280 eram mulheres. Aí desses 500 que estão aqui, ó, 60 exerciam a função de gerente. Desses 500, 60 exerciam a função de gerente. Aí desses 60 que exerciam a função de gerente, 20 era do sexo feminino. Então eu tenho que tomar duas probabilidades aqui. A primeira, do trabalhador, dos trabalhadores, um deles ser gerente, e a probabilidade do gerente ser do sexo feminino, tá?
Então, vamos aqui. Então, vamos primeiro calcular a probabilidade do trabalhador ser gerente. A probabilidade do trabalhador ser gerente vai ser 60, né? Ó, porque eu tenho 60 pessoas que exerciam a profissão de gerente, de um total de 500 pessoas ou de 500 trabalhadores, tá? Que isso aqui, ó, vai me dar, simplificando, ó, por 2, o 6 e o 50, vai dar 3,25 avos, tá? Isso quer dizer o quê? A cada 25 pessoas, a cada 25 trabalhadores dessa empresa, 3 eram gerentes. Segunda probabilidade que eu tenho que calcular é a probabilidade desse gerente, que no caso é um total de 60, ser do sexo feminino. Quantos eram do sexo feminino? Ó, 20. Então, ó, é 20 mulheres que eram gerentes, de um total de quantos gerentes? 60. Simplificando aqui, ó, vai dar por 2 vai dar 1/3. Beleza? 1/3 dos gerentes eram mulheres. Então, eu tenho duas probabilidades, ó. Eu tenho a probabilidade do trabalhador ser gerente e tenho a probabilidade do gerente ser do sexo feminino. Vamos para a pergunta, tá? Agora, qual é a probabilidade de o gerente de vendas ser mulher? Aí você me diria, professora, é 1/3. Cuidado, seria 1/3 se eu estivesse tratando apenas no campo dos gerentes. Perceba que essa probabilidade ela foi feita só com o pessoal que era gerente. E aqui, ó, a questão vai dizer assim, tomando ao acaso um desses trabalhadores pesquisados, ou seja, o total. Então, quando eu for escolher ao acaso, eu não vou escolher dentro dos gerentes só, não. Eu vou escolher dentro dos trabalhadores serem gerentes também, certo? Então, eu tenho que calcular 1/3 de quanto? De 3,25 avos. Você concorda, gente? Eu vou calcular 1/3 de 3,25 avos. Porque esses 3,25 avos aqui, ó, refere-se à probabilidade do trabalhador ser gerente. Então, dentro desses 3,25 avos, eu vou tirar 1/3, porque 1/3 refere-se às mulheres, ó. Então, 1/3 vezes 3,25 avos. Cortando esse 3 com esse 3, ó, vai dar 1,25 avos. Ou seja, a cada 25 trabalhadores dessa empresa, uma pessoa delas é gerente do sexo feminino, tá? A cada 25 pessoas dessa empresa, uma delas é mulher e é gerente, beleza? Questão 7. Escolhido ao acaso um elemento do conjunto dos divisores positivos de 60, qual a probabilidade que ele seja primo, tá? Questão 7. Escolhido ao acaso um elemento do conjunto dos divisores positivos de 60, qual a probabilidade que ele seja primo? Primeira coisa, você tem que ver quais os divisores de 60. Lembrar que os divisores são aqueles números que dividem o número, né? Quais os números que dividem 60? Vamos pensar aí, ó, nos divisores de 60, tá? Os números que dividem 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
10, 12, 15. Quem mais, gente? 30. 30 não, antes. Antes tem outro, né? Que é o 20. 20, 30 e 60. Beleza? Então, ó, ele quer a probabilidade de escolher ao acaso um número e ele seja primo entre esses aqui, ó. Lembrar, o número primo, ele só possui dois divisores e esses divisores são distintos, que é o 1 e o próprio número. Então, ó, o número primo é 2, é 3, é 5. Quem mais aqui? Só, né, gente? 2, 3 e 5. Então, eu tenho 3 possibilidades de um total de quantas, ó? Quantos são os divisores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisores, né, ó? Isso vai ser, ó, fazer a simplificação aqui. 3 por 3 é 1, 12 por 3 é 4. 1 quarto, beleza? Ou seja, a cada 4 números, um deles é primo. Se eu quiser em forma de fração, basta multiplicar 1 quarto por 100. Ou seja, dividir 100 por 4, que é 100 dividido por 4 é 25. 25%. O Tafarel, partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava! Uma cobrança dos pênaltis!